Eu quero convidar você que está me assistindo neste momento para nós fazer leitura nas Escrituras Sagradas, no livro de Gênesis, no capítulo 15, e o versículo 5 até o 8, que nos diz: Então levou fora e disse: Olhe agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe assim: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur, da terra dos caldeus, para dar a ti, a esta terra, para herdar-lhe. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Disse-lhe: Toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos esses e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte dele em frente à outra, mas as aves não partiam. E as aves desciam sobre o cadáver, Abraão, porém, enxotava. Louvado seja o nome de Jesus. E o versículo 12 diz: E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abraão: Saiba de certo que peregrina será a semente, a tua semente, em terra que não é tua, e servi-lo-ão e afrigi-lo-ão 400 anos. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero, diante dessa palavra, convidar a você que está me assistindo para nós meditar na palavra de Deus sobre pacto divino. É um pacto que Deus fez ali com Abraão, louvado seja o nome de Jesus, quando ele lhe disse, e disse-lhe: Toma-lhe uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos esses, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente à outra. Mas as aves não partiam. E as aves desciam sobre o cadáver, Abraão, porém, enxotava. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui nós vimos Deus fazendo um pacto, bendito seja o nome de Jesus, com um homem chamado Abraão. Louvado seja o nome de Jesus. E nós vimos que Deus, ele acompanhou aquele homem, bendito seja Deus, que creu na sua palavra e se posicionou na palavra de Deus. Deus, ele tem hoje um pacto feito com a sua igreja aqui na terra. A semente de Abraão, louvado seja o nome de Jesus. Deus enviou, louvado seja o nome de Jesus, o Cordeiro, que é Jesus Cristo, o Cordeiro do pacto, e fez um pacto com a sua igreja. Bendito seja o nome de Jesus. No tempo do Oriente, o pacto que era feito entre 2 pessoas, eles escreviam aquilo que eles iam tratar num papel, e eles sacrificavam um animal e partiam aquele animal em 2 partes, e ficavam ali no meio daquelas 2 partes, e ali eles liam aquele papel, e rasgavam aquele papel,
e cada um ficava com uma parte, e esse era o pacto que era feito. E quando era para aquilo ali ser cumprido, era necessário que aqueles dois pedaços, louvado seja o nome de Jesus, se encaixassem um no outro. E ali Deus fez um pacto com Abraão. Louvado seja o nome de Jesus. E Deus fez um pacto com a geração dessa nossa era que estamos atravessando no mundo, e Ele enviou Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, como cordeiro do pacto, e Ele partiu esse cordeiro, bendito seja o nome de Jesus, ali na cruz do Carvalho, entre o céu e a terra, Ele foi partido, aquele cordeiro do pacto que Deus fez com o ser humano hoje, e Deus levantou, louvado seja o nome de Jesus, aquele cordeiro para o céu e assentou-se à destra de Deus. E Deus tirou, louvado seja o nome de Jesus, a parte daquele cordeiro, que foi o Espírito Santo, e Ele enviou para a terra para fazer um pacto com a igreja semente de Abraão. Louvado seja o nome de Jesus. E o corpo de Jesus, simbolizando aquele animal do pacto, ele ficou à direita de Deus. E a outra parte, que é o Espírito Santo, ele desceu, bendito seja o nome de Jesus. E ele repousou sobre a verdadeira igreja, a semente de Abraão. Louvado seja o nome de Jesus. E é necessário, queridos irmãos, que nós veja e tome conhecimento da palavra de Deus, para nós ver se quando aquela parte que está ali com Deus, ela descer, se nós temos a parte que nos foi enviada, e se isso vai ser encaixado, louvado seja o nome de Jesus, para que nós possa cumprir o pacto que Deus tem feito com a sua única igreja aqui na terra. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja Deus. Hoje nós estamos vendo uma confusão religiosa no mundo. Há muitas pessoas hoje que estão não olhando para a palavra de Deus, como Abraão olhou, e eles estão seguindo doutrinas falsas, falsa denominação, e há um movimento no mundo com aparência do Espírito Santo, mas se nós vamos examinar na palavra de Deus, nós vamos ver que é um povo enganado aqui na terra, que virou as costas para a palavra, não fez como Abraão, que creu na palavra de Deus, e há um espírito anticristo atuando no mundo religioso, como se fosse o Espírito Santo. E eu vejo um movimento, eu vejo pessoas que dizem, não, eu tenho o Espírito Santo porque um dia eu gritei, porque um dia eu falei língua, eu tenho o Espírito Santo porque um dia eu dancei no Espírito. E eles estão fora da palavra de Deus, seguindo doutrina anticristo, fora da palavra de Deus. E o Espírito Santo, meu querido amigo e meu querido irmão que está me ouvindo, ele não sai da sua palavra. Nós vimos aqui que Abraão creu, louvado seja o nome de Jesus, na promessa que Deus tinha lhe feito, creu na palavra de Deus e seguiu
conforme a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que Deus, ele circuncidou esse homem chamado Abraão. Quando Deus, ele lhe dá o Espírito Santo, é um pacto que ele está fazendo com você hoje, se você guardar a palavra de Deus, e ele vai lhe circuncidar. Ele vai tirar, desligar você da carne, louvado seja o nome de Jesus, como ele fez com Abraão, e você vai seguir a palavra de Deus, e você não vai crer em falsa doutrina, e aí você vai receber o Espírito Santo de Deus, que Deus enviou para a terra para fazer um pacto com a sua única igreja, a igreja semente de Abraão. Quando um homem ele recebe o Espírito Santo, ele é tirado para fora do mundo, ele é circuncidado. Ele não tem mais desejo mundano, ele não participa mais do mundo, ele não sai da palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Ele segue como Abraão. Nós vimos que quando Abraão ele chegou ali, bendito seja o nome de Jesus, Ló, que não tinha participado do pacto que Deus tinha feito com ele e não tinha recebido a circuncisão, que simboliza o Espírito Santo, que te afasta do mundo, ele foi para Sodoma, mas Abraão, ele tinha o Espírito Santo, ele era separado, louvado seja o nome de Jesus, ele tinha participado do pacto que Deus tinha feito com ele. E ele não entrou ali em Sodoma, ele ficou fora. E todo aquele que compreende e recebe esse Espírito que Deus enviou à terra para fazer um pacto com a sua igreja, ele é separado do mundo. Bendito seja o nome de Jesus. Ele é tirado do mundo, é cortado do seu coração todo o desejo carnal. E você só se apoia na palavra de Deus como Abraão fez. Louvado seja o nome de Jesus. Eu estou vendo hoje na terra uma grande confusão. As pessoas deixaram de olhar para a palavra de Deus e eles estão seguindo falsas doutrinas, estão recebendo um espírito anticristo enganoso, mundano, e eles estão dizendo que eles têm o Espírito Santo, louvado seja o nome de Jesus, estão sendo atingidos por toda a sorte de derrota que Satanás está lançando no mundo. Quando você vai falar com uma pessoa que está dentro, aceitou o pacto que Deus fez com a igreja para a salvação, da igreja semente de Abraão, a noiva semente que está na terra, ele é separado do mundo. Ele é tirado de todo o desejo carnal. Ele é circuncidado pelo Espírito Santo. Mas quando você vai falar com uma pessoa religiosa, ela está amedrontada, ela está até mesmo com medo de falar com você. Mas quando você vai falar com uma pessoa que creu na promessa divina de Deus, no pacto que Deus fez com a sua igreja hoje, que está apoiado no Evangelho de Jesus Cristo, louvado seja o nome de Jesus,
você sente que aquela pessoa é liberta. Ela está livre, porque ela tem o selo do Espírito Santo que Deus lhe deu, e ela foi circuncidada do mundo. Ela não faz parte do mundo. Bendito é o nome de Jesus. Hoje nós estamos vendo um povo religioso, enganado, seguindo fora da palavra, seguindo falsa doutrina. E muitos dizem que tem o Espírito Santo. Porque um dia eles foram enganados ali por um falso espírito. E um dia eles falaram língua. Um dia eles se alegraram. Mas eu quero que você entenda, meu querido amigo, louvado seja o nome de Jesus, e meu querido irmão que está me ouvindo, que o Espírito Santo, ele não sai da palavra de Deus. A Bíblia nos diz ali na primeira epístola de João, no capítulo 5, verso 7, que o Pai, a palavra e o Espírito Santo são um. Louvado seja o nome de Jesus. Jamais você, com a sua vida fora da palavra de Deus, você vai ter o Espírito Santo. Há um espírito hoje operando no mundo religioso, satânico, fora da palavra, e enganando o ser humano, mas pelos frutos nós estamos vendo quem que está ali. Louvado seja o nome de Jesus. Mas há uma igreja, semente de Abraão, uma igreja predestinada por Deus, que Deus está levantando nessa última era, que ela está apoiada na palavra de Deus, como Abraão creu na palavra de Deus, bendito seja o nome do Senhor, e essa igreja, esse povo, ele está circuncidado por Deus, ele tem o Espírito Santo de Deus, e ele é separado desse mundanismo triste que nós estamos vendo hoje no mundo. Muitas pessoas, eles vêm falar comigo a respeito do que eles vejam dentro das igrejas, verdadeiros escândalos. Hoje nós estamos vendo droga, vício, separação, mundanismo de toda espécie, e as pessoas dizendo que tem o Espírito Santo e que pertence à Igreja de Deus na Terra. Mas a Igreja de Deus, a única Igreja de Deus, a semente de Abraão, ela está fora do mundo, como Deus tirou Abraão dali, separou, circuncidou seu coração. Essa igreja não está participando do mundo, é um povo que tem o Espírito Santo, que está dentro da palavra de Deus, não seguindo falsa doutrina. E essa é a única igreja de Deus, a semente de Abraão, que está caminhando na terra. Quando você está dentro de uma denominação que você está fora da palavra de Deus, bendito é o nome de Jesus, você está como um animal que tem um defeito e ele tem que estar amarrado ali. Mas se você sair dali, você está cometendo pecado, você está cometendo escândalo, mas quando você entende o plano de Deus na sua vida e você aceita a palavra de Deus, Deus lhe envia o Espírito Santo e você vai ficar circuncidado, separado do mundo. Deus vai cortar o desejo da carne e você
vai se tornar uma pessoa liberta por Deus, louvado seja o nome de Jesus, aonde você estiver, você vai estar livre, louvado seja o nome do Senhor, não obedecendo uma doutrina, mas obedecendo a palavra de Deus e o Espírito Santo que mora em você, que está na palavra, louvado seja o nome de Jesus, que é a outra parte de Jesus Cristo, que está sentado à destra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Se você estiver fora da palavra, jamais você vai poder ver a vinda de Jesus Cristo. Porque não vai encaixar esse espírito mundano que você tem com a palavra de Deus que vai descer do céu, que é o verdadeiro Jesus Cristo, para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Nós podemos ver ali em Jeremias 34 e versículo 18, vamos ver o que a Bíblia nos diz aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Jeremias 34 e 18. Louvado seja o nome de Jesus. E entregarei os homens que transpassaram o meu concerto, que não confirmaram a palavra do concerto, como eles fizeram diante de mim, com os bezerros que dividiram em duas partes, passando pelo meio das duas porções. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui, Deus, ele estava naquele pacto ali, como ele fez com Abraão, e hoje Deus está no pacto que ele fez com a sua igreja através de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Ele enviou o Cordeiro e o Cordeiro foi partido para fazer um pacto com o verdadeiro cristão. E ele levantou o corpo, bendito seja Deus, está sentado à direita de Deus, e ele enviou a outra parte, que é o Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome de Jesus, para fazer um pacto com a sua igreja. Se você não estiver na palavra, você não pode ter o Espírito Santo. Você tem um espírito anticristo que está lhe enganando. Mas quando você recebe o Espírito Santo, você não pode negar a palavra de Deus e nem sair da palavra de Deus. E essa é a única e verdadeira igreja de Deus que está marchando aqui na terra, obedecendo, bendito seja o nome de Jesus, a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que você possa entender o que estamos meditando aqui na palavra de Deus. Porque muitos, louvado seja o nome de Jesus, vão ser surpreendidos no momento que uma parte do papel rasgado descer do céu, a parte que está com você não vai encaixar ali. Porque Deus, Jesus Cristo, ele só está na sua palavra. A palavra é Jesus. E a parte que está em você tem que estar encaixada com a palavra. Bendito seja o nome de Jesus. Nós podemos ver ali em Marcos, capítulo 15, e versículo 33, e vamos seguir examinando. Bendito seja o nome de Jesus. A palavra de Deus. E vamos procurar aceitar, bendito seja o nome de Jesus, a palavra do pacto, como Abraão aceitou, e ele foi abençoado por Deus e alcançou a vitória. A igreja de Deus, hoje, ela está sob o pacto que Deus tem feito, através de Jesus Cristo, que foi o Cordeiro que foi partido ali na cruz, e derramou sangue, e subiu a destra de Deus, e Deus enviou o seu Espírito, a outra parte, para que nós
entre nesse pacto divino de Deus e nós temos que aceitar toda a palavra do pacto para quando vir uma parte para buscar a sua igreja, nós ter o Espírito Santo e poder encaixar uma peça com a outra. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos ver aqui em Marcos 15 e versículo 33. É chegada a hora sexta, bendito seja o nome de Jesus. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus clamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactânia. Isto traduzido é: Deus, meu, por que me desamparaste? Louvado seja o nome de Jesus. Ali estava o cordeiro do sacrifício, do pacto que Deus fez com a sua igreja. Bendito seja o nome de Jesus. E aqui no capítulo 16 de Marcos, e o versículo 6, nós vamos acompanhando, louvado seja o nome de Jesus, esse pacto que Deus fez com a igreja, a semente de Abraão, para que nós possamos se posicionar e aceitar esse pacto divino, que é a única maneira que você pode um dia alcançar a salvação, é se você aceitar o pacto que Deus fez com a sua igreja, a igreja semente de Abraão. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui 16:6 nos diz assim: porém ele disse-lhes: não vos assustei, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós, bendito seja o nome do Senhor, para a Galiléia. E ali o vereis, como ele vos disse. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui nós vimos que Deus tirou aquela parte do cordeiro sacrificado, bendito seja o nome de Jesus. Deus tomou aquele cordeiro que ele enviou para o sacrifício, para o pacto com a sua igreja aqui na terra. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui no versículo 19 do capítulo 16 de Marcos, que nós estamos lendo, nos diz: ora o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Esse foi o pacto que Deus fez com a sua igreja. Louvado seja o nome de Jesus. E Deus enviou o Espírito Santo, que é a outra parte do cordeiro que foi ali partido na cruz do Carvalho, para que todo aquele que aceitasse a palavra, bendito seja o nome de Jesus, que estava escrita nesse papel sagrado que é as Escrituras, ele pudesse, quando vir a outra parte do papel rasgado, bendito seja o nome de Jesus, encaixar uma com a outra. Nós vimos ali, na parábola das 10 virgens, nós vimos que todas as 10 eram virgens. Todas elas tinham parte boa. Elas não eram contaminadas. Mas nós vimos que 5 tinha a parte do pacto, do papel rasgado, que era o Espírito Santo, e 5 não tinham. Muito breve, meu querido amigo e meu querido irmão que está me ouvindo, bendito seja o nome de Jesus, Jesus Cristo,
ele vai ser enviado de Deus para confirmar o pacto que Deus fez com você e eu, com uma única e verdadeira igreja de Deus aqui na terra, não com uma denominação que o homem levanta fora da palavra, mas com o povo de Deus, com a semente de Abraão que creu, louvado seja o nome do Senhor, na palavra de Deus, ele vem para juntar essas duas partes e você ser recebido, bendito seja o nome de Jesus, no pacto que Deus fez com a sua igreja. E hoje nós estamos vendo um povo completamente fora da palavra, e nós estamos vendo um movimento que é um escândalo no mundo. Se você entra dentro de uma falsa igreja, você vê ali um povo gritando, um povo pulando, um povo chorando, um povo falando falsas novas línguas e dizendo que isto é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele vem para te circuncidar do mundo, te separar do mundo. Ele vem para te ligar, louvado seja o nome do Senhor, com a palavra de Deus, como aquelas 5 virgens, bendito seja o nome do Senhor, que eram prudentes, e elas tinham o azeite que simboliza o Espírito Santo, e elas estavam ali firmadas no pacto que Deus tinha feito através de Jesus, e aquelas outras 5 mécias, elas estavam ali despercebidas no mundo, mergulharam mundo adentro, com toda a sorte de imundícia fora da palavra, como hoje nós estamos vendo, separação, prostituição, adultério, pintura, mundanismo, e as pessoas dizendo, eu tenho o Espírito Santo. Mas que Deus, meu querido amigo, minha querida amiga e irmã que está me ouvindo, que Deus possa te revelar, louvado seja o nome de Jesus, que o Espírito Santo não pode sair da sua palavra, porque a palavra é o Espírito Santo. A Bíblia nos diz que o Pai, a palavra e o Espírito Santo são um. Você não pode estar fora da palavra. Está dizendo que tem o Espírito Santo. Quando você, bendito seja o nome de Jesus, você está fora da palavra, você está com um espírito mundano anticristo que te arrasta para toda sorte de mundanismo. Você está como um cão que atinge um rebanho de ovelha e aí ele tem que estar ali amarrado. Porque se ele se soltar, ele volta a atingir o rebanho. Mas quando você tem o Espírito Santo, você é circuncidado por Deus. Você é liberta. Você não é necessário que você esteja ouvindo um falso pastor lhe pregando uma doutrina e dizendo você tem que estar aqui na igreja, você tem que fazer parte desse grupo. Ali você está como um cão amarrado. Mas Jesus Cristo, ele veio para nos libertar. Bendito seja o nome de Jesus. Como ele fez com Abraão. Tirou Abraão dali, do meio daquele povo, da sua parentela, e deu a circuncisão, deu o Espírito Santo, e separou Abraão do mundo religioso, do mundo de pecado. E é isso que ele quer fazer com você hoje. Se você der crédito hoje e dobrar o seu joelho e orar a Deus e pedir, Senhor, eu quero te seguir pela tua palavra. Você vai receber a circuncisão, que é o verdadeiro Espírito Santo da palavra, e ele vai te guiar em toda a verdade, como Jesus Cristo disse, e ele vai te separar do mundo, e você não vai ser mais uma pessoa que está aí como um cão amarrado.
quando eu saio nas minhas caminhadas de evangelização, eu percebo, quando eu chego numa casa, muitas vezes até me chamam, e eu chego ali, e está ali uma senhora, uma mulher que pertence a uma denominação, ela está ali olhando para os lados, para ver se as vizinhas não estão lhe olhando. Se tiver alguém ali lhe olhando, ela até nem recebe, ela fica ali no portão conversando, porque ela não tem o Espírito Santo. Ela está ali como um cão acorrentado. Mas quando eu tenho chegado, louvado seja o nome de Jesus, e encontro a verdadeira igreja semente de Abraão, vem ali aquela senhora, ela vem com um brilho no rosto, e ela vem me cumprimentando, e já vem me convidando, e a gente entra naquela casa e sente uma aproximação de Deus, e ali, se a gente não se controla, é capaz de passar o dia ali, mergulhado nas maravilhas de Deus. Este é o povo que tem a circuncisão, que tem o Espírito de Deus, o povo liberto por Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Mas quando você está enganada pelo espírito anticristo, religioso, está seguindo uma doutrina, saindo de uma convenção, de uma federação, e ali no meio da prostituição, da separação, do adultério, do mundanismo, louvado seja o nome de Jesus, você não tem a circuncisão que o Espírito Santo ele veio para fazer no ser humano, naquele verdadeiro cristão, que faz parte da igreja, da noiva palavra, a igreja semente de Abraão, que Deus vai tirar dessa terra. Mas que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã, e você entenda que Jesus Cristo, ele veio para libertar um povo. Ele veio para separar um povo do mundo. E esse povo, ele é libertado, separado, não há escândalo na sua vida. Porque o Espírito Santo mora nele e a palavra de Deus é que lhe governa. Bendito seja o nome de Jesus, ele não anda fora da palavra. E Deus, nessa última era, ele está mandando a sua mensagem da última hora para tirar os seus filhos predestinados, a semente de Abraão, a igreja semente, e colocar na sua palavra e libertar desse jugo denominacional satânico que as pessoas estão seguindo satanismo e dizendo que é cristianismo, que estão seguindo diabolismo e dizendo que é cristianismo. E Deus quer te libertar disso aí, desse mundo de escândalo que você está vendo aí onde você está, separação, prostituição, vaidade, mundanismo, roubalheira, como nós estamos vendo hoje, a negociação nesse falso caminho que se chama de cristianismo. E ele quer te tirar, louvado seja o nome de Jesus, e te dar a libertação, te colocar na palavra. Se até hoje você está sendo uma escrava de Satanás, que você não recebeu a libertação do Espírito Santo para viver na palavra de Deus, dobre o seu joelho hoje e clame a Deus, porque ele vai te libertar, como ele libertou Abraão e deu, louvado seja o nome do Senhor, o sinal da circuncisão, e libertou ele do mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Um homem, quando ele não tem o Espírito Santo, que ele não faz parte
da igreja semente, eu tenho observado, quando estou evangelizando e levando, não religião, mas levando a palavra de Deus, eu tenho observado que eu chego muitas vezes, estou falando ali com um homem que se diz um irmão, que faz parte da igreja de Deus na terra, mas ele está olhando para a rua, ele está procurando um lugar bem escondido para falar comigo, porque ele teme que passe ali alguém que faz parte daquele caminho errante, daquele diabolismo ali onde é que ele vive, fora da palavra, e vá lá dizer para o seu pastor, olha, o fulano estava ali e recebeu o irmão João e estava ali falando com ele. E é isso, meus irmãos, que Satanás está fazendo. Está acorrentando um povo fora da palavra de Deus e escravizando no pecado, na prostituição, na droga, na idolatria. Louvado seja o nome de Jesus. E esse povo está enganado, pensando que estão seguindo o Espírito Santo. Eu quero, meu querido amigo e meu querido irmão que está me ouvindo, eu quero declarar para você, nessa mensagem, eu quero dizer para você que essa mensagem, ela não está te levando uma denominação. Ela não vai te levando uma doutrina religiosa. Ela vai te levando a palavra de Deus para te libertar desse jugo satânico que Satanás acorrentou o mundo nesse sistema religioso mundano, cheio de pecado, e ele quer te soltar hoje das algemas do diabo, para que tu entre, louvado seja o nome de Jesus, na única e verdadeira igreja, semente de Abraão. E que Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém.